Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou a Bárbara da turma 21C e junto com a Gabriela e a Maria Eduarda, viemos por meio deste podcast falar sobre a tuberculose. Bom, surgida há 70 mil anos atrás, na África, a tuberculose foi uma epidemia que foi evoluindo com o processo de expansão do homem pelo mundo. A bactéria causadora da doença é chamada de Microbacterium tuberculosis, ou sua sigla MTB, também chamada de bacilo de Koch, sendo uma bactéria patogênica e agente causadora da tuberculose. A bactéria foi descoberta em 1882 pela primeira vez por Robert Koch, um médico alemão. Ele retratou que em todos os casos de tuberculose, tanto em pessoas ou em animais, é possível identificar o chamado bacilo de tuberculose, sendo diferenciado de algumas bactérias já existentes, também naquela época principalmente por ser maligno e infeccioso, matando 80 mil pessoas a cada ano. A doença na época mostrava-se consequência das condições culturais e sociais, nos locais com falta de higiene e saneamento básico. Sendo uma doença transmitida de pessoas para coelhos, dizia um médico do exército francês, a tuberculose afeta principalmente os pulmões, mas também as meninges, ossos e rins. E naquela época a cura era quase impossível, mas agora existem muitos casos com tratamento intensivo e poucas mortes. Cada ano, são notificadas aproximadamente 70 mil casos de incidência de tuberculose no Brasil, e ocorrem cerca de 4.500 casos de letalidade em decorrência da doença. A transmissão da tuberculose acontece por vias aéreas, em praticamente todos os casos. A infecção ocorre a partir da inalação de gotículas contendo bacilos expelidos pela tosse, fala ou espirro do doente com tuberculose, ativas vias aéreas respiratórias ou pela saliva ou compartilhamento de bebidas e objetos. Em contexto epidemiológico, a doença se propaga com facilidade, ocasionando um aumento na incidência, porém, não possui um elevado nível de prevalência, visto que resolve-se a questão em meses devido aos atuais avanços da medicina e o tratamento feito com antibióticos para a epidemia da tuberculose. É importante ressaltar que a tuberculose pode ser transmitida com maior facilidade nos países mais pobres e regiões mais favorecidas, tais como as favelas e cortiços, que desenvolvam e propagam a doença com maior facilidade devido à pouca circulação de ar e grande concentração de habitantes na região. O principal sintoma da tuberculose pulmonar é a tosse, na forma seca ou produtiva. Por isso, recomenda-se que todo sintomático respiratório que esteja com tosse por mais ou menos 3 semanas procure ou investigue para a tuberculose. Há outros sinais e sintomas que podem estar presentes, como febre, sudorese noturna, emagrecimento, cansaço e fadiga. A apresentação da tuberculose na forma pulmonar, além de ser mais frequente, é também a mais relevante para a saúde pública, pois é a forma pulmonar bacilífera a responsável pela manutenção da cadeia de transmissão da doença. A tuberculose ainda é uma doença que assusta muitos. Ela está entre as 10 maiores causas de morte no mundo. São 10 milhões de casos por ano e mais de 1 milhão de óbitos. Porém, esse número vem diminuindo cada vez mais. Com os avanços de medicina, as taxas de mortalidade e letalidade vêm diminuindo. A taxa de mortalidade da tuberculose caiu cerca de 8% só na última década, tendo 4.888 mortes em 2008 e 4.490 em 2018. É uma grande diferença. A taxa de letalidade da doença foi para 17,4% dos pacientes internados. A tuberculose não foi extinguida. Muitas pessoas ainda acabam contraindo atualmente. Porém, com os avanços médicos, as mortes ficam cada vez mais raras, mas isso depende muito da região e do acesso médico, da qualidade do acesso que a população tem. Então, em primeiro lugar, dos países com mais casos de tuberculose, a gente tem a Índia, depois a China e a Indonésia. O Brasil está em 15º lugar e o último seria o Afeganistão. Concluindo, como a maioria das doenças, a tuberculose já foi muito mais assustadora. Óbvio que ainda tem pessoas que contraem, ainda tem pessoas que infelizmente vêm a falecer. Porém, os números estão diminuindo cada vez mais na medida que os avanços médicos vão surgindo e as tecnologias aumentando.